Então, se nós temos a capacidade de poder perceber a nossa própria existência e a capacidade de poder questionar a própria existência, isso nos coloca numa situação de muita responsabilidade, porque nós estamos dentro de um processo de interação consciente na relação com as coisas e não mais amoral e inconsciente como os outros animais. A mente humana, ela cria um certo bloqueio, né? Porque a mente humana, ela acredita naquilo que ela consegue entender. E aquilo que ela não consegue entender, há uma tendência dela rejeitar, porque ela não compreende qual é o sentido. O desconhecido. E é daí que vem, no fundo, a discriminação, né? Você discrimina aquilo que você não entende, aquilo que você não compreende, né? Você não tolera aquilo que você também não entende, ou não compreende, ou não aceita, que são as limitações das referências, né, que as pessoas possuem, né? Quanto mais você evolui, né, dentro das suas percepções acerca da realidade, a sua mente vai ficando muito mais receptiva para a diversidade das coisas, né? Então, ou seja, quanto mais evoluído você for, mais compreensivo, mais amoroso você é para com tudo que existe. Porque você percebe que tudo que existe manifesta-se dentro de uma realidade que está certa para aquela determinada pessoa, aquela espécie, e que tudo está no fundo conectado, né? Um pouco como Avatar, né? Aquele filme do Avatar, está tudo meio que... Falou de Gaia, eu lembrei na hora. É tudo conectado. É impressionante, isso está muito conectado. Tanto é que, por exemplo, quando eu comecei a ver o campo bioenergético, eu via o nosso campo bioenergético, por exemplo, quando você olha para os pés da pessoa, nossos pés, nós temos raízes. Os dedos dos pés nada mais são do que raízes atrofiadas. E os dedos das mãos são galhos da árvore. Então, o nosso corpo físico é igual à mesma estrutura semelhante à da própria árvore. O sétimo vórtex, que é aqui, que é um vórtex de 1000 pétalas, porque ele tem 1000 micros pontos, né? É como se fosse a copa da árvore. Então, ou seja, a copa da árvore, o que é que ela faz? Ela capta a energia do Sol. O nosso sétimo vórtex, ele capta a energia cósmica também. Nós não fazemos a fotossíntese, né? Porque nós não conseguimos captar diretamente a energia solar. Nós precisamos pegar a energia solar através da natureza. Por exemplo, né? As plantas no nosso sistema, elas captam a energia solar. E aí os animais do planeta Terra, por exemplo, os herbívoros, eles comem a planta para absorver o quê? A energia? Não, eles querem a energia solar. Eles captam a energia solar, porque a planta capta a energia solar. Os animais que são herbívoros, eles comem as plantas para poder buscar essa energia solar, porque eles não conseguem pegar direto do sol, porque nós precisamos da energia solar. E aí os carnívoros comem os herbívoros para buscar esta energia solar. E nós, quando comemos, então, qualquer tipo de, seja um vegetal ou seja uma carne, no fundo, nós só estamos interessados em pegar a energia, nós só estamos interessados em pegar a energia do Sol, porque as nossas mitocôndrias é que absorvem essa energia do Sol e transformam em energia vital para manter a nossa estrutura. Então, quando você percebe que todo o nosso sistema, o Sol, o sistema solar, os planetas todos e mais toda a sua estrutura bioenergética estão em sincronicidade com a própria natureza, tudo numa harmonia fantástica e perfeita, aí você começa a entender o que é estar em um estado de graça, de gratidão e de plenitude pela sua existência. Porque é muito belo quando você consegue perceber e sentir toda essa estrutura e você fazendo parte de toda essa estrutura e principalmente com o único ser dentro desse planeta capaz de poder apreciar, de poder perceber o que os outros animais não conseguem perceber. Então o ser humano, ele ganhou esse direito a ter uma alma. E a partir da alma, ele ganhou um espírito, e dentro do espírito ele ganhou também um ego, e ele ganhou essa capacidade mental de poder perceber a própria existência. Então, uma das coisas que eu tenho muita gratidão desde sempre, principalmente que eu sou filósofo também de formação, né? Quando ouvi Descartes falar, né, que eu penso, logo existo, né?
Porque de fato tem muito a ver com isso, porque a nossa capacidade de poder perceber a nossa existência é que faz com que possamos perceber que realmente existimos. Os animais, eles não sabem se eles existem ou não. Sim. Agora nós, sim. Então, se nós temos a capacidade de poder perceber a nossa própria existência e a capacidade de poder questionar a própria existência, isso nos coloca numa situação de muita responsabilidade, porque nós estamos dentro de um processo de interação consciente na relação com as coisas e não mais amoral e inconsciente como os outros animais. Você não acredita que cada vez mais as pessoas estão menos conscientes e elas conseguem não perceber toda essa beleza, todo esse campo energético? Estão analfabetas de ter essa visão, de entender que faz parte de tudo isso. E vive num fluxo contínuo ali, no qual ela faz parte de uma grande coisa, mas ela nem sabe do que. Nem todo mundo, eu acho, que questiona a sua existência. Tem pessoas que têm medo de questionar a sua existência, porque quando você questionar, você corre o risco de você entrar em depressão profunda. Sim, é verdade. Tipo, às vezes Se você não for a ignorância é uma dádiva, né? Tipo isso. Exato. Então, ser ignorante para muitas pessoas é uma salvação, né? Agora, por quê? Porque elas não têm inteligência e não têm consciência para poder saber lidar com a informação. Então, é melhor eu não saber, porque se eu sei, eu vou ter que questionar, e se eu questionar, vou ter que interagir, e aí eu vou ser responsável por isso. Então, existe um acordo cósmico, né, da questão do livre-arbítrio, por exemplo, né, que é a livre definição, e que também está ligada a uma outra lei do universo, que é a lei da livre escolha, que é a lei da liberdade de expressão de cada ser, né, que muitos seres sabem muito bem, na nossa alma nós sabemos, que toda vez que você assume a responsabilidade por alguma coisa, você assume a culpa por aquilo também. Então é muito mais fácil eu não querer entender e não compreender e não assumir a responsabilidade, justificar e me fazer de vítima, do que eu propriamente assumir aquilo, porque senão eu corro o risco de ter que pagar aquela dívida. Então, já dizia o tio do Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, principalmente porque nós somos uma força de realização, né? E nós que criamos a nossa verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. A verdade, ela é estabelecida a partir de escolhas que você foi fazendo ao longo da sua vida. E a partir disso você cria o cenário da sua própria existência. O meu cenário é o meu cenário, minha verdade, a minha verdade. Eu sou único, singular, indivisível e incomparável. Você também é. Nada em nós é exatamente igual. Nós temos aspectos semelhantes, você é homem, eu sou homem, se você gostar de futebol, eu também, a gente vai ter outros aspectos semelhantes. Mas eu nunca vou conseguir encontrar ninguém exatamente a minha imagem e a minha semelhança, porque a ideia não é essa. Mas, entretanto, o ser humano, como ele se utiliza muito das suas próprias referências, ele acaba criando muito conflito com o seu mundo, porque ele passa a acreditar que essa referência daquilo que ele tem como conhecimento é uma verdade absoluta. Sim. Porque aquilo lhe dá segurança. E como lhe dá segurança, aquilo dá uma sustentabilidade pessoal. Então, para ele acreditar em outras coisas, que ele possa vir abalar essa sustentabilidade pessoal, muitas vezes a pessoa prefere, não quero entender sobre espiritualidade, não quero entender sobre campo bioenergético, não, isso tudo é besteira, né? Quer dizer... Não vou sair da minha zona de conforto. Não vou sair da minha zona de ignorância e inércia, né? Porque ela me dá uma certa preguiça, né? E é melhor muitas vezes do que você questionar. É uma falsa sensação de que está no comando, né? Mas é por conta da Matrix também, né? Porque também. A Matrix é um filme. O processo da terceira dimensão, isso tudo aqui é um filme, é uma novela. Já dizia Shakespeare, a vida é um palco. Eu já teorizei isso várias vezes. Isso tudo é filme, isso é um filme, tá? E tudo isso aqui é holográfico. Só que tudo isso é vibracional, né, dentro da Matrix, tudo é energia. Só que a gente não consegue, pelo nosso aparelho sensorial, a gente não vê isso como energia. E como não vê como energia, não percebe o sentido vibracional das coisas. Por exemplo, quando você lança de dentro de você para fora um pensamento, quando você pensa, né, quando você sente, você despertou uma força. Esse despertar dessa força,
Tá? Seja positiva ou negativa. Já despertou, você já revelou quem você é. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre cura, sobre energia, positividade e espiritualidade com o Carlos, meu xará. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!